cinzas. E hoje é quarta-feira, dia de falar de dieta aqui no CBN Saúde e Bem-Estar. E nós vamos falar hoje de dieta vegana. Você já ouviu falar? Quem vai esclarecer tudo pra gente é a nutricionista e professora de nutrição da FIB, Joseni Lima. Bom dia, Joseni, seja bem-vinda. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Eider. Bom dia para você, ouvinte da Rádio CBN News. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre dieta vegana. Pois é, e se você, ouvinte, quer saber mais sobre a dieta vegana, você pode mandar um torpedo para a gente através do número 8890-9191 ou mandar um e-mail para cbnsalvador@redebahia.com.br. Joseni, eu queria começar perguntando com uma pessoa totalmente leiga no assunto, o que é a dieta vegana? Qual a diferença entre uma dieta vegana para a dieta vegetariana, por exemplo? As dietas vegetarianas, elas têm algumas modalidades, né? Então, tem a dieta chamada de ovo-lacto-vegetariana, que é a dieta que exclui as carnes de todos os tipos, mas inclui os ovos e os laticínios, o leite e os derivados. De forma geral, também existe uma outra prática que é a lacto-vegetariana, onde as pessoas também, além das carnes, vão excluir o ovo, mas mantêm, além de todos os vegetais e hortaliças, os produtos lácteos. E a vegetariana, de forma geral, que, claro, vai excluir todo o produto de origem animal na alimentação. O vegano é um extremo maior, né, na definição da palavra, que é aquele indivíduo que não consome, nem utiliza, não compra nenhum tipo de produto que tenha incorrido no sofrimento ou na morte de algum animal para ele ser produzido, processado, fabricado. Então seria um extremo, né? É mais uma filosofia de vida, né? Sim. Do que uma dieta propriamente. Isso. O vegano, a palavra vegano vai fazer referência a uma filosofia de vida que inclui, entre muitos aspectos, a questão alimentar. Na verdade, as 4 modalidades também estão envolvidas com questões filosóficas, porque a maior parte das pessoas que fazem opções para essas mudanças alimentares, alternativas, não convencionais, o fazem geralmente por mudanças interiores, né? A grande maioria ainda é por questões de saúde, né? Buscando, às vezes, um complemento ou uma solução para um problema mais grave que a medicina convencional não trouxe. E muitos por questões éticas, ecológicas, né, em respeito à natureza, em respeito aos animais e até mesmo questões espirituais. Agora, Joseni, qual é o perigo, né, na verdade, se é que há um perigo, né? Porque a gente começa a retirar alguns, como você falou, né? Tira primeiro os ovos, depois o leite, vai tirando a carne também. Há algum prejuízo metabólico, nutricional, com a perda, com a retirada desses grupos alimentares para essa pessoa que adere a uma dieta dessa? Existe algum risco. Na verdade, foi interessante você falar aí dessa questão da passagem, porque o interessante é que a pessoa que faça opção por alimentação vegana faça realmente estágios de passagem. Porque o corpo que está habituado a uma alimentação dita onívora, que consome todos os alimentos, inclusive os de origem animal, está acostumado com o metabolismo e a trabalhar com determinados processamentos. E é interessante que haja essa transição e não uma mudança radical para o veganismo, porque nesse caso o risco seria muito grande. De qualquer forma, todos esses grupos, assim como todas as pessoas de forma geral, devem estar sempre monitorando seus índices hematológicos, né, os seus exames de sangue, verificando principalmente a questão do hemograma, né, que de forma geral não é um fator de risco, o ferro não é um grande fator de risco. As pesquisas mostram que a prevalência, a ocorrência da questão da anemia é igual tanto para grupos onívoros como para grupos que fazem dietas especiais. Mas existem alguns riscos maiores no caso do veganismo e do vegetarianismo. E esse risco está muito ligado à questão da vitamina B12, que precisa ser monitorada anualmente, porque ele é um nutriente, uma vitamina que ela é produzida por um grupo de bactérias que está ligado também ao intestino humano, mas está mais presente nos alimentos de origem animal. Então, o favorecimento é melhor. Então, esse risco existe em relação à vitamina B12, assim como também em relação ao zinco, que é um micromineral que a gente precisa em doses mínimas, mas que também, a sua presença na alimentação também está ligada a alimentos de origem animal, principalmente aos mariscos. Então é importante que essas pessoas tenham essa transição e observem, monitorem os seus índices para saber se não estão com algum tipo de carência. Vamos então à parte prática, Joseni. No café da manhã, no almoço e no jantar, o que o vegano come? Curioso que agora mesmo, pouco antes de vir para cá, uma pessoa perguntou assim, mas vai comer o quê? Não sobra nada. Na verdade, quando a gente exclui a carne, e nesse caso eu posso falar de forma tranquila, né? A carne vermelha, processada a partir do boi, ou o frango, as aves de geral e os embutidos, você está tirando a menor parte do que compõe a sua alimentação. Um indivíduo que é ovo-lacto-vegetariano tem uma diversidade imensa de alimentos, incluindo, como eu disse, os laticínios e os ovos. E no caso do indivíduo que é vegano, ele vai ter que ter um cuidado maior
para estar utilizando na sua alimentação, principalmente os feijões, as chamadas leguminosas, né? As castanhas, que vão dar um bom aporte e, juntamente com cereais integrais, fornecer uma quantidade boa de proteína, que é uma outra grande preocupação das pessoas. Na verdade, essa é a maior preocupação das pessoas, é a proteína, mas ela pode ser obtida através dos alimentos de origem vegetal. É interessante também que a alimentação tenha uma grande diversidade, né? Que ela possa ser diversificada, que o alimento seja principalmente da sua região de origem, então que a pessoa deve incluir, além de todas as hortaliças, folhosos, frutas, o café da manhã que você citou, então começar com frutas, incluir as castanhas, ter sempre cereais à base de milho e outros cereais integrais, multigrãos, né, misturas à base de, como por exemplo, bolos e biscoitos e pães. Seria uma refeição de café da manhã muito boa, colorida. Bolo, no caso, sem ovo. Sem ovo. É possível fazer. Sem leite. É possível sem fazer manteiga. bolos sem manteiga. Eu mesma, apesar de não ser vegana, eu não sou vegana, mas eu faço bolos dessa forma, até porque nós temos pessoas que não são necessariamente veganas, mas têm intolerância à lactose. Então a gente acaba desenvolvendo. Você pode fazer bolos usando o suco de alguma fruta. Ainda essa semana, no curso de gastronomia onde eu leciono, nós fizemos um bolo de cítricos. E o bolo tinha como componente líquido suco de lima, que parece coisa amarga, mas ficou maravilhoso, o bolo, limão e tangerina, e as raspas, e ficou excelente. E o ovo, ele entra muito como um agente de crescimento, além de um agente de enriquecimento, porque é fonte de proteína, mas mais como um agente de crescimento. E caso seja possível, não haja nenhum problema a pessoa usar um fermento, ele vai ter o crescimento, vai ter a maciez, vai ter a textura que ele espera de um bolo, mesmo ausente o ovo e os produtos lácteos. Agora, uma coisa que me escapou, que é importante falar, quando eu falei da importância de monitorar a vitamina B12, é que no caso da pessoa detectar a carência dessa vitamina, seja essa pessoa onívora, ou lacto-vegetariana ou vegetariana, essa carência só poderá ser suprida de forma medicamentosa, porque ela é uma vitamina muito importante para o nosso corpo. Embora a gente precise também de doses muito pequenas, o corpo tem capacidade até de acumular, por isso que o monitoramento pode ser anual, pode acumular até por mais períodos mais longos, mas ele é muito importante, principalmente no que se refere ao funcionamento da parte neurológica do nosso corpo. Então, caso a pessoa detecte em qualquer circunstância a carência da vitamina B12, ela deverá ser suplementada de forma medicamentosa. Não vai poder esperar as bactérias nos alimentos atuarem na hora da necessidade da emergência. Entendi. 11h44 aqui em Salvador, estamos conversando sobre dieta vegana com Joseni Lima, nutricionista, professora de nutrição também da Estácio FIB. Professora, a senhora falou da proteína, né? Sim. Que a carne, enfim, é bem um típico fonte de proteína. Sim. Quem faz atividade física, né? Quem malha, seja para hipertrofia ou para definição, ou então quem faz atividade normal, um pilates, enfim, se exercita diariamente, pode aderir a uma dieta dessa e, ao mesmo tempo, fazer as atividades físicas, puxar no treino. É recomendado isso? Olha, como eu disse, você bem lembrou, é importante que a transição seja bem monitorada. Existem atletas, inclusive atletas de elite nos Estados Unidos, que são vegetarianos por princípios, quer dizer, eles já são atletas e vegetarianos. Não foi uma mudança assim, vou ser vegano e agora você é atleta vegano. Então, porque essa mudança é uma coisa que vem da intimidade, do interior da pessoa, por todas as bases que nós falamos aqui, filosóficas, espirituais e éticas ou ecológicas. É possível, sim. Agora, realmente, ele precisa ser uma pessoa que precisa ser bem monitorada e bem cuidada. Também vai depender do tipo de atividade que ele faz, qual é o foco, né? É para correr, é para algum tipo de luta. E, na verdade, o que mantém realmente nosso corpo com uma boa fonte de proteína não é a proteína em si. A proteína da carne não vira proteína no meu braço, no meu corpo, no meu músculo. O que a gente precisa são das pequenas partículas que compõem as proteínas, que são chamadas de aminoácidos. E eles estão presentes nos feijões, assim como também nos cereais. Então, principalmente nas leguminosas, nas castanhas, essa conjunção, a diversidade, vai oferecer esse aporte de proteína. No caso do desenvolvimento muscular, é muito importante também que a pessoa tenha uma boa quantidade de alimentos energéticos. E os energéticos integrais são os recomendados, chamados carboidratos complexos, porque eles vão dar um índice glicêmico, né, gradual, de tal forma que o corpo possa metabolizar e absorver na sua necessidade. Tanto indivíduos onívoros como indivíduos vegetarianos ou de qualquer uma das tendências ou modalidades vão ter que fazer, se quiserem realmente um desenvolvimento de boa qualidade muscular, fazer uso de alimentos integrais chamados carboidratos complexos, que não são só os cereais integrais, mas principalmente as nossas raízes maravilhosas, como o inhame, o aipim, a batata doce, né?
Ainda essa semana atendi duas pessoas que não são vegetarianas, mas muito interessadas em fazer uma melhora no seu desempenho. Era isso que eu queria saber. É grande a procura de pessoas que querem aderir a essa dieta? Não é grande. Eu diria que hoje está mais significativo. Mas não é grande. Como eu disse, a maioria ainda é por questões de saúde. Então, eu mesmo recebo pessoas por indicação. Eu faço orientação para dietas não convencionais, né? Ovo-lacto-vegetarianas, vegetarianas, de detoxicação, coisas que as pessoas me buscam e eu faço orientação. Mas a gente tem notado, assim, que as pessoas que fazem já, pelas questões filosóficas, buscam nutricionistas para saber, estou fazendo direito, estou fazendo bem, o que é que você pode me ajudar, o que é que você me orienta? Olha, eu estou pensando em engravidar. Olha, eu já sou vegetariana, mas meu filho também queria que fosse. Quero tomar esse cuidado. Então, o que eu tenho notado hoje é que pessoas que já são vegetarianas estão tendo mais preocupação em fazer a coisa certa. Né? Até porque, de forma geral, não vou discriminar aqui ninguém da área de saúde, mas muitas pessoas têm medo. E o medo se fundamenta porque o risco existe. Uhum. E os profissionais de saúde alertam, não pode ficar sem comer carne. Poder pode, mas precisa haver toda uma orientação para que o seu cardápio, a sua alimentação seja equilibrada, você tenha um bom desenvolvimento e não haja nenhum tipo de comprometimento, né, no seu desempenho, seja para uma gravidez ou até para o desenvolvimento de uma criança. E se for necessário, até uma suplementação, como acontece em relação a zinco, vitamina B12 ou outra vitamina que seja necessária. Chegou uma pergunta aqui por e-mail, Joseni, do Caio, de Armação. Ele diz o seguinte: tenho 28 anos, sou diabético, posso aderir à dieta vegana? Em relação a essa pergunta dele, qualquer pessoa pode aderir? Grávidas, diabéticos, hipertensos? A gravidez não é um bom período para fazer nenhum tipo de mudança na alimentação, porque o corpo está no desenvolvimento de um novo ser. Então não é uma época boa quando a pessoa tem a gravidez, não é nem a amamentação. Porque vai mexer muito com o metabolismo do corpo. Então não seria época, é melhor que a pessoa faça isso antes. Se ela já for, não tem problema. Se ela já for, não tem problema, mas é bom sempre estar sendo acompanhada. Eu, inclusive, tenho uma paciente, que durante a gravidez ela mudou a alimentação dela. Um pouco por medo, mas ela preferiu mudar e a gente fez realmente a mudança na alimentação dela. Ela introduziu alguns alimentos de origem animal. Com relação ao fato de ser diabético, não há nenhum comprometimento. A pessoa ser diabética e ter alimentação vegana. Aliás, o diabético precisa usar muitos alimentos integrais, precisa usar muitas hortaliças na sua alimentação, porque o seu índice glicêmico vai ser melhor controlado. Deve fazer muita atividade física, seja qual for o tipo de diabetes, né? Se for o tipo 2, não sei qual seria o caso dele, talvez ele não seja o tipo 2, ele não diz. É muito importante porque isso pode, inclusive, controlar a glicemia e evitar até o uso de medicamentos. E se for o tipo 1, vai dar uma qualidade de vida muito grande para a pessoa. Agora, ninguém pense que a dieta vegana pode, de qualquer forma, solucionar o problema. Deixarei de ser diabético, né? A pessoa que está com diabetes, eu gosto dessa palavra estar, porque que está com diabetes precisa ter um cuidado maior do que aquele indivíduo que não tem o problema e que também deve estar se cuidando. Né? O indivíduo que não tem o problema deve fazer 30 minutos de exercícios diários. É a recomendação da Organização Mundial de Saúde. 30 minutos diários para qualquer pessoa. Se eu tenho um problema com obesidade ou uma pressão mais elevada, tudo sendo bem monitorado pelo profissional de saúde, ou está com diabetes, é preciso fazer um pouco mais de exercício. Qual é a minha necessidade para que minha glicemia fique controlada? O que eu estou fazendo com a minha alimentação? Eu gosto de hortaliça, que é outro grande problema do baiano. Eu sou baiana, né? Mas o baiano não é muito fã de verdurinha. Eu tô aqui ouvindo, eu acho que eu jamais conseguiria ser vegetariana ou adotar a dieta vegana, porque realmente para mim é muito complicado substituir, não carne, porque carne eu também não sou lá fã, não, mas outros, tipo frango ou um peixe, para mim seria difícil. Então eu fico prestando atenção e fico, meu Deus, eu jamais farei. Eu acho que o mais importante, tenho certeza que o mais importante não é nesse momento da pessoa que está nos ouvindo fazer uma opção de mudança de vida, mas perceber a importância do uso de vegetais, a tal ponto que muita gente busca como alternativa de vida filosófica, espiritual e até de saúde. Então isso deve fazer refletir. É importante que a minha alimentação implemente, que tenha presença de alimentos que eu chamo de naturalmente coloridos, que são as hortaliças, é o alface, é o tomate. Eu recebi uma criança essa semana que não gosta de tomate, que só gosta de alface, cenoura, não gosta de beterraba, não gosta de... Aliás, não é uma criança, é um jovem de 19 anos. E ele disse assim, vamos começar a precisar gostar desses alimentos, porque eles são ricos em antioxidantes, ou seja, de qualquer forma vão fortalecer seu sistema imunológico e combater possíveis danos que venham para as suas células, né? Então a importância é isso. Poxa, se o pessoal está preocupado, eu preciso ter na minha alimentação, dar a ela esse colorido bonito, metade do meu prato ter cenoura, alface, brócolis, rúcula, tomate, porque isso é muito bom e eu preciso descobrir o sabor.
Agora faltam 9 minutos para meio-dia. Agora, Joseni, algumas celebridades, né, já aderiram à campanha, a essa dieta vegana e tal. Paul McCartney, Penélope Cruz, Natalie Portman, Fernanda Lima, brasileira. Enfim, todos eles são veganos, já adotam como um estilo. A primeira-dama dos Estados Unidos. A primeira-dama, Michelle Obama, também é vegana. E agora não quero falar com o nutricionista, eu quero falar com a pessoa que está tentando, que já não come carne. Como foi essa adaptação? Como é para o nosso ouvinte? De mim? De você. Como é deixar de comer carne, Joseni, assim, de uma forma, claro, você está num processo, né? Gradativa. Agora, assim, nos primeiros dias, na primeira semana, não dá um ódio, não dá vontade de matar uma pessoa, de bater alguém na cabeça na parede? Não de dá mastigar vontade. uma carninha? Não dá vontade, não. Na verdade, eu já sou vegetariana, esse ano eu completo 30 anos de ovo lacto vegetariana. Olha. Eu me estacionei nesse período aqui, até porque o veganismo inclui também outras questões de vida, e eu diria que a pessoa morando na cidade sempre está sob risco. O estresse, ele acaba danificando, ou digamos assim, danificando não é a palavra, mas expondo o nosso corpo a uma série de perdas, inclusive na produção de uma substância chamada fator intrínseco, que é responsável pela absorção, pela adequada absorção da vitamina B12. Eu tenho clientes que comem carne e que têm problemas de B12. Olha que coisa incrível, né? Em plena Bahia eu tenho clientes que estão com deficiência de vitamina D. A gente precisa ver o que é que está havendo, né? Mas no meu caso, como pessoa que foi a pergunta, né? Eu já tenho mais de 30 anos, eu sou ovo-lacto vegetariana e eu tenho uma alimentação predominantemente de vegetais, é o que abunda na minha alimentação, tenho grande quantidade de alimentos de origem vegetal. Sempre na minha casa pode ser um cozido de grão de bico, que é delicioso, mas vai ter uma salada crua junto, com alface, com rúcula, com palmito, com milho verde, com coisas também que vão dar sabor. E hoje, o difícil para mim, às vezes, é verificar, não o que alguém está comendo, mas pensar na morte de um animal, assim, me causa realmente, principalmente no que se refere a animais pequenos, né? Eu vejo assim um sofrimento, um cordeiro, uma ave, né? Muito sofrimento. E na minha concepção, como vem por uma questão também espiritual, eu não creio que seja o plano original da gente ter essa alimentação. Realmente a minha vida em termos espirituais melhorou bastante no momento que eu passei a incluir e adotar esse estilo de vida. E eu falo estilo de vida porque não adianta ser só vegetariano ou ovo-lacto vegetariano, mas passar a caminhar todos os dias, não dá tempo, faça a sua prioridade, entre na academia, vai fazer ginástica funcional, mas dê tempo para isso, dê tempo para sua família, dê tempo para acordar de manhã e olhar o céu, né? Respire realmente, sinta que você está respirando. São elementos simples, se expõe ao sol, né? Não precisa ter tanto medo, porque esse conjunto de coisas faz um bem-estar enorme para a gente. São conceitos antigos e que são muito bons para a gente. É a busca pela qualidade de vida, Exatamente. Né? Então, é isso. Não matei, não fiquei com vontade de matar ninguém, né? Que bom. E isso é um processo, digamos assim, que demanda bastante tempo. A minha filhinha, verdade. que tem 8 anos, Sim. ela é vegetariana, ovo-lacto vegetariana, é bom fazer a ressalva, né? Desde que nasceu. E ela é uma criança muito bem desenvolvida, muito esperta, como as crianças do século XXI são. Eu queria saber, altamente Joseni, sobre as crianças, porque a gente sabe que crianças sempre em fase de desenvolvimento. O que interfere uma dieta dessa na vida de uma criança? A dieta vegana tem algum tipo de risco. Eu acompanhei também alguns processos, assim, mais do ponto de vista histórico. Conheci algumas famílias, não eram amigos meus, mas eu vi. E pode haver algum comprometimento em termos de déficit no crescimento. Então é importante muito estar monitorando esses elementos menores, esses micronutrientes, as vitaminas, as enzimas que metabolizam também algumas substâncias. É importante que essas crianças sejam monitoradas. Normalmente então, a gente faz exame de ano em ano. Essas crianças devem fazer de 6 em 6 meses, um período na menor. idade, se forem vegetarianas, na idade da adolescência, era bom que fizesse a cada 6 meses. Mas, como eu digo, morando na cidade, se não há nenhuma implicação de saúde que exija que a pessoa não possa comer, por exemplo, alguns aminoácidos, não tem enzimas, como eu conheço, tenho também uma criança que eu acompanho com mais distância, não é uma criança, já é um jovem hoje, que tem restrição em algumas enzimas. Então, se não for isso, se não for um caso grave, a dieta ovo-lacto vegetariana, desde que ela não seja queijoniana, porque às vezes o pessoal come queijo demais, come ovo demais, mas que ela seja abundante de verduras, de hortaliças, de frutas, com essa coisa maravilhosa que a gente tem no Brasil como um todo, né? A possibilidade de comer mamão, tropical, manga, né? abacaxi, Tem ameixa, goiaba, jaca, saputi. Às vezes o pessoal pergunta assim, não falta nada? Gente, a diversidade muito tem. Comer aipim, ou macaxeira, né? Então, inhame, né? Fazer um omelete de legumes, levar a criança para a salada, fazer ela cortar as coisas com as mãos, interagir com o alimento.
Isso é muito bom. Mas o mais seguro, realmente, morando na cidade, seria uma dieta ovo-lacto-vegetariana. Talvez no campo, com uma interação maior com a natureza, a gente pudesse fazer mais algum tipo de, digamos, de restrição. Aqui... Mas na cidade é mais seguro uma dieta ovo-lacto-vegetariana. Não estou com isso criticando quem faz uma dieta vegana, porque eu também acompanho, tenho 2 clientes já adultos e que têm problemas crônicos, que quando eles voltam a ter, incluindo a dieta alimentar de origem animal, por uma questão de alguns aminoácidos, eles não se sentem bem, processos degenerativos, e eles mantêm a dieta vegana. Anualmente monitoram sua vitamina B12, né? Esses são 2 adultos, né? Mas dá para ter qualidade de vida, dá para fazer. E como você falou, o pessoal da área de artes, né? Os artistas, de forma geral, são muito ligados nisso. E alguns, como o próprio Paul McCartney, que se apresenta como vegano, eu não sei se ele é vegano. Porque, na verdade, eu conheço o livro dele, que é um livro lindo, né? Não estou fazendo nenhum merchandising, até tem o meu livro, mas mas é lindo o livro dele. A proposta é uma proposta ovo-lacto-vegetariana, com a abundância de alimentos de origem vegetal no livro dele. Então, de qualquer forma, ele divulga o que eu estou falando aqui. É comer muita verdura, muita hortaliça, respeitar a terra, né? E usufruir do que a natureza tem para nos dar. Joseni, muito obrigada. Joseni Lima, nutricionista e professora de nutrição da FIB. Muito obrigada por sua presença. Gostamos muito dessa conversa. Já estou bem informada agora sobre a dieta, mas ainda não vou aderir. Sim, você, como eu disse, implemente na sua alimentação uma alimentação naturalmente colorida, com muitos folhosos no almoço, com muitas frutas pela manhã. Já tento fazer isso, Eider, você sabe disso. Eu agradeço ao Eider, agradeço a Gabriela, o convite para estar aqui na CBN Salvador, e deixo mais um recadinho, que além de trabalhar como nutricionista, também sou professora do curso de gastronomia, que eu gosto de fazer comida, porque a gente come comida. Claro. E a gente é o que a gente come também. Exatamente. 11h59, então, Joseni, espero vê-la aqui outras vezes, outras oportunidades aqui na CBN, no CBN Saúde e Bem-Estar, tá certo?